Existe um tipo de força silenciosa que não nasce do que você diz, mas do que você cala. Uma energia que não depende de presença constante, mas que se constrói nos gestos sutis, na forma como você toca a alma de alguém, e depois desaparece, como uma sombra que ninguém consegue segurar. Já parou para pensar por que algumas mulheres parecem implorar por atenção, mendigando migalhas de afeto, enquanto outras, com um simples olhar silencioso, ficam para sempre na memória de um homem? A resposta não está na beleza física, nem em joguinhos de sedução. É algo mais antigo, mais profundo, quase primitivo. E se aquilo que você chama de azar no amor não for azar? E se for, na verdade, um padrão invisível que o seu inconsciente repete, vez após vez, atraindo sempre o mesmo tipo de história? Carl Jung dizia: aquilo que você não enfrenta dentro de si, encontrará como destino. E isso vale para tudo, inclusive para o amor. Muitas mulheres acreditam que controlar o outro é a chave, mas, na verdade, estão sendo controladas por suas próprias feridas não curadas. Elas gastam energia com estratégias, truques, frases ensaiadas, esquecendo que o inconsciente sente o que é falso, e o homem, mesmo sem entender exatamente o porquê, percebe. Ele se retrai, ele se afasta, ele se protege. Por outro lado, quando uma mulher está em sintonia com a sua essência, ela se torna inesquecível, não por gritar, mas por ecoar, não por se exibir, mas por saber se retirar no momento certo. Você já pensou que talvez fazer um homem sentir sua falta não seja sobre marcar presença, mas sobre marcar ausência? Sobre ocupar o vazio dele, sem precisar estar lá? Existe um tipo de ausência que pulsa mais do que 1000 presenças. Um tipo de mulher que não precisa correr atrás, porque já habita dentro. O desejo incontrolável não nasce do excesso, mas da escassez intencional, do mistério que nunca se revela por completo, do enigma que não se explica, mas que se sente. Jung chamaria isso de energia arquetípica, um magnetismo ancestral que ultrapassa palavras e que desperta no outro uma saudade que ele mesmo não entende. Mas atenção, esse poder não pode ser encenado. Ele vem da autenticidade brutal, de quem já mergulhou fundo no próprio abismo e voltou transformada. E agora eu quero saber de você. Você reconhece esse padrão na sua vida? Comenta aqui embaixo. Eu decido quebrar meus padrões. E se esse conteúdo já está fazendo você refletir, aproveita e se inscreve no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, nós vamos juntos entender a mente, curar feridas invisíveis e construir relações mais conscientes. Toda mulher que já mergulhou no próprio abismo e voltou, não volta a mesma. Ela carrega cicatrizes, não no corpo, mas na alma. E essas cicatrizes não são apenas marcas do que passou, são histórias que respiram. São decisões silenciosas que mostram que ela se conhece, que já não se dobra para caber na expectativa de ninguém. E é nesse momento que o homem se perde, porque ele já não sabe ela Onde? começa, nem consegue prever quando, né, ou se ela vai voltar. E quando percebe, ela já está nele, como uma lembrança que não pode ser tocada, mas também não pode ser apagada. O que você está ouvindo agora não é uma simples lista de atitudes para fazer alguém sentir sua falta. Este é um espelho simbólico, um mergulho dentro do inconsciente feminino e masculino. Se Carl Jung estivesse aqui, ele não estaria interessado em ensinar você a conquistar um homem. Ele iria perguntar: por que você ainda precisa ser lembrada para se sentir amada? Porque talvez, ao final desta jornada, você descubra que não se trata apenas de provocar saudade no outro, mas de preencher, finalmente, o seu próprio vazio. E é por isso que você precisa continuar comigo até o fim. Porque cada atitude que vamos revelar aqui não é truque,
é chave, e nenhuma chave abre todas as portas sozinha. Você já percebeu que certos gestos quase invisíveis permanecem na memória de alguém mesmo quando o tempo parece apagar tudo? A mente masculina, ao contrário do que muita gente pensa, não responde apenas a estímulos óbvios. Ela é moldada por símbolos, por imagens que falam direto com o inconsciente. E quando uma mulher sabe ativar essas imagens arquetípicas, ela não apenas atrai, ela permanece, ela ecoa, ela volta como uma música que você já ouviu, mas não lembra onde, e que insiste em tocar dentro de você. Isso não é manipulação, é presença. A presença que sabe o momento de calar, o instante certo de sorrir, o desaparecimento que deixa perguntas, e o ressurgimento que parece resposta, mas nunca se explica por completo. No inconsciente masculino existe a figura do feminino idealizado. Jung chamava isso de ânima. Essa figura não é feita de perfeições superficiais, mas de intensidade, de contraste e de mistério. O que provoca saudade não é o previsível, é o enigma. Não são os gestos que ele consegue descrever, mas aqueles que ele sente e não consegue colocar em palavras. São atitudes que não apenas tocam, mas marcam. E antes de irmos para a próxima parte, deixa aqui nos comentários: eu escolho viver a minha essência. E já aproveita para se inscrever no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada palavra é um convite para você se reconectar com a sua força interior e entender a psicologia que move nossos relacionamentos. Algumas marcas não nascem do que foi dito, mas do que ficou suspenso no ar. São memórias que brotam das regiões mais antigas da alma, de dores não resolvidas, de desejos que nunca ganharam voz. Quando uma mulher acessa essa linguagem simbólica, ela não é apenas lembrada, ela se torna inesquecível, e existe algo mais poderoso do que simplesmente fazer falta. Não estamos falando de manipulação ou de joguinhos de conquista. Estamos falando de espaço, o espaço entre dois encontros, o silêncio entre uma mensagem e a resposta, o intervalo entre um toque e o afastamento. É nesse intervalo que a saudade nasce. Carl Jung dizia que o inconsciente precisa de silêncio para processar significado, e é exatamente no vazio que a lembrança se constrói. A mulher que compreende isso não se afasta por orgulho, ela se afasta por sabedoria. Ela entende que o desejo se alimenta de ar, não de sufocamento. O homem não sente falta do que é constante. Ele sente falta do que quebra seu ritmo previsível, do que o desequilibra de forma suave, do que o obriga a sair do piloto automático. Às vezes, tudo começa com um olhar profundo em um momento inesperado. Um não dito com ternura. Um gesto de liberdade que desmonta qualquer tentativa de controle. Tudo isso fica como uma tatuagem invisível na alma. E aqui vai uma verdade essencial. A saudade não nasce apenas do que foi bom. Ela nasce do que foi real, do que tocou, confrontou e despertou. Homens sentem falta da mulher que os fez se olhar no espelho, daquela que iluminou suas sombras, porque no fim, o que mais marca não é quem nos agrada, mas quem nos transforma. Existe uma força quase mística na mulher que sabe estar. E é sozinha, sem ser solitária. E isso desestabiliza, porque o inconsciente masculino, acostumado a ser o centro da validação, se perde diante de alguém que não precisa dele para existir. E é justamente aí, nesse espaço livre, que o desejo nasce. A saudade floresce quando ele percebe que você não o persegue, não o prende, apenas transita. E aquilo que transita sem se apegar, deixa rastros mais profundos do que qualquer presença que implora por permanência. O feminino que irradia independência emocional não é aquele que rejeita o outro, é o que acolhe,
mas não se dissolve. E antes de seguirmos, comenta aqui: eu escolho meu espaço e minha liberdade. E se você ainda não fez isso, inscreva-se no Mentalidade Inabalável para continuar essa jornada. Aqui, cada palavra é um passo para entender a psicologia que constrói, sustenta e transforma as relações humanas. O verdadeiro poder feminino não está apenas em se bastar, está em viver e dançar com a própria solidão como se ela fosse uma velha amiga. Carl Jung chamava isso de individuação, o processo de integrar todas as partes de si mesma, luzes e sombras, até se tornar inteira. Poucas coisas mexem tanto com a mente de um homem quanto perceber que você já caminha por esse território. Ele se sente pequeno, mas ao mesmo tempo fascinado, porque a sua luz silenciosa expõe as sombras dele. E onde há confronto, há marca. Mas nem sempre é sobre o que você mostra. Às vezes, o que mais fica é o que você não revela. A mulher que sabe guardar mistério sem ostentar esse mistério cria uma presença magnética. Ela não se explica, ela apenas existe. E é justamente essa existência autêntica que mexe com a mente masculina. A sensação de que há algo ali que ele ainda não entendeu é viciante. O desconhecido, quando é vivo, se torna hábito, se torna busca. É impossível esquecer o que não foi totalmente decifrado. E não se trata de criar um personagem. A verdadeira saudade não vem de máscaras. Ela nasce da coragem de ser inteira. Inclusive nos próprios paradoxos. Ser doce e firme, generosa e seletiva, afetuosa e livre. Cada uma dessas contradições carrega uma verdade interna. E o inconsciente do outro percebe, porque no fundo todos nós desejamos aquilo que nos desafia, sem nos ferir. O que nos acolhe, sem se apagar. Isso é raro. Muito raro. A mulher que desperta a saudade é aquela que faz o homem sentir que perdeu algo. Algo que talvez nunca tenha possuído por completo. Aquela que, no momento, ele não conseguiu compreender, e que agora, tarde demais, ele percebe que tinha mais valor do que imaginava. Essa percepção, essa dúvida silenciosa, é o que o faz lembrar de você repetidas vezes, mesmo sem entender por quê. Existe um tipo de ausência que queima mais do que qualquer presença. É a ausência deixada por alguém que imprimia significado em cada gesto, não pelo que dizia, mas pela forma como habitava os silêncios. O homem sente saudade, não de quem falava o tempo todo, mas de quem o fazia pensar. Que a conversa acabava, de quem deixava reflexos, memórias e perguntas. Jung dizia que aquilo que nos falta no consciente será projetado no outro. E é por isso que certas mulheres se tornam espelhos vivos, refletindo para o homem o que ele ainda não descobriu em si mesmo. E agora, comenta aqui, eu danço com a minha solidão. E se essa mensagem tocou você, inscreva-se no canal Mentalidade Inabalável. Aqui, cada reflexão é um convite para você se tornar mais inteira, mais consciente e mais inesquecível. A mulher que desperta uma saudade profunda não entra em disputas de ego. Ela não se coloca em competições. Ela simplesmente é. E por ser, desmonta estruturas, desarma sem guerrear. Sua energia não pede, não implora, não briga por atenção. Ela atrai por ressonância. Existe algo sagrado numa presença que não precisa gritar para ser notada. É como entrar em um templo. Você pode visitar apenas uma vez, e ainda assim nunca mais esquecer. O cheiro do incenso, o som dos passos ecoando, a luz suave filtrada pelas janelas, tudo isso se grava na alma. E a saudade nasce exatamente dessa tentativa frustrada de encontrar em outro lugar a mesma sensação, e falhar todas as vezes. Quando essa mulher vai embora, ela não leva nada, mas deixa tudo. O homem começa a revisitar mentalmente cada instante. O jeito como ela sorria para o nada.
a forma como encarava o mundo sem precisar vencê-lo. Pequenos detalhes se transformam em fantasmas doces. O que antes parecia comum vira símbolo. Uma frase solta, um gesto distraído, um silêncio compartilhado. Tudo se transforma em lembrança sagrada. E quanto mais ele tenta esquecer, mais percebe que aquilo não foi comum. O feminino que toca a alma não é o que está sempre disponível. É aquele que oferece espaço, mas preserva o próprio centro. A mulher que respeita o próprio tempo, que sabe dizer não com gentileza, que sabe partir sem fazer cena. Essa não é apenas lembrada, ela é perseguida emocionalmente, porque ela representa algo que o homem ainda não conquistou dentro de si. Equilíbrio, profundidade, inteireza, e a ausência disso se torna insuportável depois que ele a experimenta, mesmo que por instantes. A saudade não nasce do excesso, nasce da intensidade silenciosa, daquele tipo de presença que entra devagar, mas se espalha sem pedir licença, e quando ele se dá conta, não sente falta de qualquer pessoa, sente falta de você, de tudo o que você representa. Você é um universo que ele ainda não sabe como acessar, qual já não consegue mais sair completamente. Existe uma ausência que grita mais do que qualquer presença barulhenta. E a mulher que sabe quando calar, quando partir, quando se recolher ao próprio templo interno, essa não desaparece. Ela ensina, porque a distância, quando vivida com sabedoria, não afasta. Ela marca. E antes de irmos para o próximo passo, comenta aqui: minha presença é meu templo. E se você está sentindo o poder dessas palavras, se inscreva agora no Mentalidade Inabalável. Aqui, cada reflexão é um convite para transformar sua forma de se ver e de ser lembrada. A verdadeira força do feminino profundo se revela nas pausas. É nas pausas que o inconsciente masculino percebe o abismo que se abriu. E é nesse vácuo emocional que nasce a saudade mais perigosa. Aquela que corrói em silêncio, que não se explica, apenas se sente, e tudo aquilo que se sente profundamente marca para sempre. Jung escreveu: aquilo que você resiste, persiste. E quando um homem tenta resistir, a ausência de uma mulher que o tocou no nível mais profundo, no nível arquetípico, essa ausência se transforma em uma obsessão silenciosa. Ele começa a vê-la nos gestos de outras, a senti-la nos cheiros do acaso, a ouvi-la em músicas esquecidas. O feminino profundo não é substituível. Ele permanece como símbolo vivo, e cada vez que a lembrança volta, ela nunca vem sozinha. Ela traz também uma versão dele que só existia quando você estava por perto. É nesse ponto que a mulher deixa de ser apenas uma figura e se torna um arquétipo. Ela deixa de ser alguém para se transformar em uma experiência. E experiências verdadeiras não se repetem, não se reproduzem, não se superam. A saudade mais intensa nasce desse reconhecimento. Algo valioso foi perdido, não por acidente, mas por não ter sido compreendido em sua totalidade. E o mais cruel dessa percepção é que ela nunca chega enquanto ainda há tempo. Ela desperta, quando já não existe retorno. A mulher que caminha com leveza, mas com raízes profundas, carrega um poder invisível, o poder de deixar marcas onde outras passam despercebidas. Não é sobre palavras ditas, nem sobre presentes trocados, nem sobre momentos grandiosos. É sobre a vibração silenciosa que ela imprimiu no campo psíquico dele e que agora pulsa, mesmo na ausência, porque existem pessoas que deixam saudade e existem outras que deixam um vazio. E o vazio não se preenche com outra pessoa, ele só se preenche com consciência. Você precisa entender, sua maior força nunca foi o que você ofereceu, foi quem você foi enquanto esteve presente. Quando essa mulher se retira,
Ela não deixa apenas um espaço, ela deixa um espelho. E poucos homens têm coragem de encarar esse reflexo sem sentir o peso da falta. A saudade que mais dói não é da mulher que agrada, é da mulher que transforma. E quando uma mulher desperta a própria alma, ela não apenas atrai, ela evoca. Sua presença continua ecoando, muito depois de sua partida. Agora, comenta aqui, minha presença é inesquecível. E se essa mensagem está tocando algo profundo em você, inscreva-se no Mentalidade Inabalável. Aqui, cada palavra é um convite para se tornar a mulher que deixa marcas, não cicatrizes, mas marcas que se tornam eternas. Ela não convida, ela convoca. E o homem que a encontra e depois a perde, não sente apenas saudade dela. Sente saudade de si mesmo quando estava ao lado dela. Porque, no fundo, Jung já nos alertou. Toda relação profunda é um espelho. Aquilo que o outro nos desperta não é algo novo. É algo que sempre esteve ali, adormecido, esperando para ser revelado. É por isso que algumas mulheres são confundidas com destino. Não porque tenham vindo para completar alguém, mas porque despertam uma versão que estava esquecida. Há um momento em que o homem não sente mais falta do corpo, da presença física, mas do silêncio entre uma frase e outra, da forma como ela olhava. Não para ele, mas para dentro dele. Isso não se ensina, não se copia, não se finge. Essa é a saudade. Que vai além do desejo, é a saudade da alma tocada. A mulher que se conhece a esse ponto não precisa de esforço para marcar alguém. Sua própria energia já é uma experiência arquetípica, e quando ela parte, leva consigo mais do que lembranças. Leva pedaços do que ele foi, partes que ele só conheceu porque ela estava ali. É nesse momento que a ausência se transforma em sombra. E como o próprio Jung disse, a sombra é tudo aquilo que não aceitamos em nós mesmos. Ele vai procurá-la em outras, vai tentar recriar o que viveu, vai racionalizar a perda, mas no fundo não está buscando a relação de volta. O que ele quer é recuperar o sentido, porque ela não era só alguém, ela era um símbolo, e símbolos, quando se perdem, abrem buracos na alma que só o autoconhecimento pode tentar preencher. Se você me acompanhou até aqui, talvez esteja sentindo algo estranho. Uma mistura de dor silenciosa com um certo empoderamento. Essa sensação é a consciência nascendo. É o momento em que você entende que a mulher que desperta para sua própria essência não depende mais de atenção para se sentir viva, porque ela percebe que sua própria existência já é um acontecimento. Ser inesquecível não é um título, é uma consequência natural de quem caminha com verdade. E quando ela vai embora, não deixa um final, deixa um enigma, e não há nada mais hipnótico para o inconsciente masculino do que uma ausência, que é também um mistério. Se essa mensagem falou com você, comente aqui embaixo. Eu escolho voltar. É para mim. E lembre-se, aqui no canal Mentalidade Inabalável, cada palavra é um convite para você enxergar sua força. Se inscreva agora e continue essa jornada. Ainda ecoa como um mistério não resolvido. Não é algo que o tempo apaga. Não é algo que se dissolve na rotina. É a marca silenciosa deixada por aquela mulher que fez um homem enxergar a si mesmo. Sem máscaras, sem disfarces, sem as armaduras que o mundo exige dele todos os dias. E aqui está a verdade. A saudade que fica não é do corpo, não é do toque, não é de momentos superficiais. É a saudade do que ele se tornava ao lado dela. Porque existem presenças que não apenas nos acompanham, elas nos revelam. Revelam verdades escondidas, camadas que viviam no inconsciente, versões nossas que nem sabíamos existir, até que um olhar, um silêncio ou uma simples respiração nos lembram. Quando uma presença assim se vai, o vazio que resta não é físico, é arquetípico.
A mulher que desperta isso não é qualquer uma. Ela é símbolo, espelho, sombra e luz ao mesmo tempo. Ela mexe com forças que o homem nem consegue nomear, mas sente. E talvez você, que está me ouvindo agora, tenha esquecido desse poder que carrega. Talvez tenha acreditado que precisava fazer mais, provar mais, dar mais. Mas a verdade, o que mais deixa saudade não é o excesso, é a autenticidade. A mulher que conhece a si mesma, que honra seus ciclos, que entende que presença não é performance, essa não implora por espaço na vida ou na memória de ninguém. Ela não se inscreve como uma lembrança qualquer. Ela se eterniza como um mito pessoal. E quem já a experimentou nunca mais consegue se contentar com o comum. Jung dizia: tudo o que não encaramos dentro de nós será vivido como destino. Por isso, quando você decide encarnar a sua inteireza, você não se torna apenas inesquecível. Você se transforma no destino de alguém. A mulher que deixa saudade não é aquela que se molda para ser aceita. É aquela que permanece inteira, mesmo quando parte. Porque sua ausência não é fuga. É um convite silencioso à transformação de quem ficou. E talvez agora você compreenda. Não era azar. Não era falta de sorte nos relacionamentos. Não era que todos os homens são iguais. Era você, ignorando a sua própria natureza sagrada. Era você, tentando caber em espaços que nunca foram feitos para a sua dimensão. Mas o tempo da espera acabou. Agora é tempo de lembrar quem você é. E talvez, só talvez, o homem certo esteja esperando exatamente essa versão sua. Aqui, não se desculpa por ser completa demais. Se essa mensagem despertou algo que estava adormecido aí dentro, não deixe isso se perder. Comente aqui embaixo: eu escolho viver inteira. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa desse chamado e se inscreva no Mentalidade Inabalável, porque a jornada que começa no próximo bloco vai mudar a forma como você se enxerga, porque no fundo você sempre soube. Cada palavra que ecoou aqui não foi apenas ouvida, foi sentida. Cada frase não foi só um pensamento meu, foi um espelho seu. E é assim que seguimos, juntos, desvendando as verdades que sempre estiveram aí, silenciosas, esperando o momento certo para emergir. Verdades que talvez você já tenha intuído em noites solitárias, no silêncio depois de um rompimento, ou naquele instante em que percebeu que merecia muito mais do que vinha aceitando. Agora, finalmente, elas fazem sentido. Porque você não está apenas ouvindo este vídeo, você está se reconhecendo nele. A partir daqui, não há mais como voltar. Quando a consciência desperta, ela não volta a dormir. Quando a verdade se revela, ela não se deixa esquecer. E quando você se reencontra, ninguém mais consegue te perder. Por isso, continue comigo. Esse é só o começo de uma jornada que não é sobre se tornar alguém melhor, é sobre se lembrar de quem você sempre foi. Uma jornada onde cada vídeo será mais uma chave para abrir portas que você nem sabia que existiam dentro de si. Se essa mensagem falou com você, declare nos comentários: eu escolho viver consciente. Curta, compartilhe e se inscreva no Mentalidade Inabalável, porque o próximo capítulo vai tocar lugares dentro de você que talvez ninguém nunca tenha alcançado.